crescer e aprender como se nasce o amor de uma semente que eu cuido assim como cuidar da... Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Seis Gatinhos, em parceria com Mais Expressão. Hoje nós temos uma temática muito importante sobre o Abril Azul, não é mesmo, Flávia? Muito importante, não só porque estamos no mês de abril, mas porque é um assunto que a gente tem que falar ao longo do ano inteiro. E para nos ajudar nesse assunto, nós recebemos a Bárbara Corá, que ela é a coordenadora do Espaço Avançar aqui de Indaiatuba. Seja bem-vinda, Bárbara. Bem-vinda. Obrigada. Bárbara, a gente já queria abrir aqui a nossa entrevista falando um pouquinho sobre o que é o autismo, quais são as características de uma pessoa com autismo. Bom, o autismo ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, ele não é uma doença, né? Eu acho que isso é importante a gente falar, porque o transtorno ele vai mudar a forma do funcionamento do cérebro. Né? Quando a gente pensa em doença, a gente fala, tem um remédio que cura. Né? E não é, o autismo ele é um transtorno. O cérebro dessa pessoa funciona de forma diferente. E onde funciona diferente? Principalmente na comunicação. E na comunicação não é só a fala, né? A gente sabe que as pessoas acham que comunicação é só falar, não é só isso. É a forma de se relacionar, a forma de perceber o mundo, isso fica modificado. Na forma de se interessar pelas coisas, a gente fala que é um padrão de interesse fixo e repetitivo. Então ele se interessa de forma muito intensa por algumas coisas e não percebe as outras. E tem a tendência de permanecer muito tempo interessado numa temática só. Então por isso que é fixo e repetitivo. E altera também a parte sensorial do indivíduo. Então esse eixo funciona de forma diferente e começa lá no cérebro o funcionamento, e aí as respostas da interação é que são diferentes. Então cada autista é único. Não tem jeito de falar assim, olha, é A, B e C. Essa não. coisa assim de nível não existe, Bárbara? Nível existe. O que não existe é quadrigual. Não tem um autista cada um igual ao tem outro. uma característica. Eu posso ter irmãos gêmeos, autistas, mas que vão ser diferentes no seu autismo. Então, o autismo ele vai se desenvolvendo conforme também a pessoa se desenvolve. Tá. Nível tem, né? A gente chama de nível de suporte. Certo. O que é isso? É quanto de ajuda essa pessoa precisa para estar na vida, na fase do desenvolvimento que ela está. Tá. Então, ela precisa de suporte para comunicação, ela precisa de suporte para cuidados com ela, então ela consegue se alimentar sozinha, ela não consegue. O nível de suporte vai mudando ao longo da vida, tá? Quanto menorzinho, naturalmente uma criança pequena tem um nível alto de suporte. Uma criança típica tem. A gente não pode esperar que uma criança de 2 anos tome banho sozinha, coma sozinha. Não é o esperado. Então, um bebê tem um nível alto de suporte. Uma criança autista vai ter um nível também mais alto de suporte. Quando que a gente começa a olhar o suporte? Lá por volta dos 5 e 6 anos, quando a criança começa a ficar mais independente. Então, eu espero que nessa idade ela já consiga pegar a mochila, guardar no lugar, tirar sapato, tirar a blusa, e ela não está fazendo. Então, a gente começa a falar nível de suporte um pouquinho mais tarde. E é importante falar isso porque hoje a gente tem muitos profissionais que dão um diagnóstico e falam para a mãe assim, mãe, é um nível 3 de suporte. Mas isso assim com criancinha pequena ou pequenininho? Falam isso para o pequenininho. Tá. Só que naturalmente esse pequenininho seria um nível 3 de suporte. Por ser criança? Por ser criança. E aí gera nessa família um medo, uma expectativa, uma insegurança. Que, não, você viveria esse nível alto de suporte porque ele é pequeno. Sim. Então, vamos pensar que nível de suporte a gente vai conversar mais tarde. E tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Quem é o nível 1 de suporte? Aquele autista que consegue se comunicar, ele vai ter fala, ele precisa de pouca ajuda em alguns setores da vida, em algumas fases da vida. É o que antigamente falava de funcional. Então, o nível 1 de suporte vai ter mais facilidade para fazer as coisas. Principalmente na independência. Onde ele precisa de suporte? Na socialização. Principalmente na socialização. Porque por mais que ele fale, as pistas sociais, as formas de fazer as coisas socialmente, ele vai ter dificuldade. Então, quando é pré-adolescente, vai ter mais ansiedade, vai ter mais dificuldade de se enturmar do que um adolescente teria. Entendeu? Esse é o nível de suporte 1. O nível 2, além da comunicação e da socialização, provavelmente ele precisa de alguma ajuda com atividade de autocuidado, algum suporte pedagógico. E o nível 3
ele tem maior dependência e vai se mantendo assim ao longo da vida. Bárbara, pode sair do nível 3 para o nível 2? É Isso, verdade. Pode Pode. passar? Conforme vai Pode, crescendo, pode. Mas conforme sim. vai crescendo, Bárbara, ou conforme vai tendo os estímulos corretos? dois ou juntos. os dois? Combinados. Conforme vai ganhando as habilidades pelo desenvolvimento e pelos estímulos. Tá. Então, nível de suporte também não é fixo. E pode acontecer de uma pessoa que era nível 2 migrar para o nível 3, por exemplo. Sim. Agravar, assim, no caso. Pode acontecer porque, por exemplo, ela para de ser estimulada, né? E aí também eu vou fazer um outro parênteses. Estimulação não é a mesma coisa que terapia, tá? Explica pra gente, então, o que é? Porque eu já tava isso, eu achando que também. Isso era. é importante, que é gente, isso? porque a estimulação é estímulos que a gente encontra na vida. Isso é estimulação. No Então, mundo, tipo, no no social, no cotidiano, cotidiano. Tudo. Todo mundo é estimulado de alguma forma ao abrir os olhos. A gente encontra estímulo. A diferença é que a pessoa autista ela vai precisar que esses estímulos sejam constantes e estruturados ao longo da vida, porque a forma de reter informação do que fixa no cérebro também é diferente. Então é importante que essa pessoa esteja constantemente estimulada. O que isso quer dizer? Que ele não vai ficar em terapia o resto da vida, né? Porque a terapia tem um papel de identificar as potencialidades, ensinar a trabalhar, estimular de uma certa forma, uma estimulação que é mais técnica, mas tem a estimulação do dia a dia, que é a que ele ganha na escola, que é a que ele recebe em casa. Então, por exemplo, eu sou terapeuta ocupacional de formação. Então, se eu estou treinando com o meu paciente independência de vida diária, que chama. Então, para ele aprender a arrumar a cama, se trocar, escovar os dentes, eu faço isso em consultório, mas não faz em casa. Não Não tem o adianta. estímulo da casa. Isso, o estímulo não De onde acontece. precisa. Ele adquiriu a capacidade, desenvolveu a habilidade, mas não tem o estímulo. Por isso a importância da família, da escola, todo mundo Todo mundo falando a em mesma conjunto, língua, Todo né? mundo compreendendo que se para de ter estímulo, para de ganhar desenvolvimento. Sim. Então, tem que ter essa visão, porque há uma expectativa de que esse filho vai ficar em terapia o resto da vida. Não, terapia ele vai precisar ao longo da vida. E tem, assim, até quando é preciso a terapia ou não? Tudo depende Depende tudo do depende, paciente. Do desenvolvimento. Mas a gente tem fases do desenvolvimento. Uhum. Então, uma terapia que é focada em aquisição de habilidades. Os primeiros 7 anos da nossa vida, o nosso cérebro é um boom. E aí é quando a gente tem que fazer um investimento muito maior em terapias. Porque nós estamos capacitando o cérebro para adquirir habilidades. Dos 7 aos 10 anos, já diminui um pouquinho, mas ainda tem bastante capacidade, potência no cérebro. Eu falo que dos 7 aos 10 anos, a capacidade fica mais para a área pedagógica. Né? Então, a gente antes ali vai ganhar motor, sensorial, social, outras áreas. De 7 a 10 anos, a gente foca na capacidade pedagógica, com mais afinco, pensando que essa criança ganhou desenvolvimento adequado ao longo dos outros anos. Quando fica pré-adolescente, a terapia precisa focar na socialização, nas habilidades socioemocionais, porque é o que vai fazer ele circular na sociedade, para que na adolescência ele consiga estar inserido nos espaços. Vai ter alta da terapia porque fez 12 anos, porque fez 14 anos, porque fez 18 anos? Não, ele vai ter alta da terapia conforme ele vai ganhando desenvolvimento. E principalmente quando ele está em outros espaços. Porque a gente foca muito em colocar a criança em intervenção, é escola e intervenção, e não vai para outros espaços. Então a gente precisa da sociedade preparada, aberta para receber. Eu estou falando de uma criança a cada 36. Então, né? É muita coisa, É muita né? coisa. É muita coisa. E esse dado não é o atual e nem é o que reflete a nossa realidade do município. Nós temos mais que isso. Porque se a gente olhar para dentro das escolas, por exemplo, tem mais do que uma criança a cada 36 rodadas. Sim, é verdade. Isso que a gente estava até conversando, né? Se realmente aumentou o diagnóstico ou se realmente aumentou o número de pessoas com autismo, de crianças com autismo. Os dois. A capacidade de diagnóstico mudou, né? O autismo, primeiro, ele é mais conhecido. Graças a Deus, né, Bárbara? Isso, A né? sociedade precisa, Ainda né? Você bem, falou né? A da sociedade importância precisa, da né? Eu acho que, sociedade. assim, ó, a escola é um dos maiores identificadores de atraso de desenvolvimento, né? Não de autismo, de atraso de desenvolvimento. Sim. A equipe da escola vai olhar, eles têm ali, ó, um monte de criança, então consegue pegar rapidamente a criança que não está caminhando no desenvolvimento que deveria. Então a escola é o principal lugar de levantar as
As E às anteninhas. vezes a escola Sim. levanta antes da família, Bárbara? Sim, A maioria das sim, vezes, a né? maior parte das vezes. Principalmente se a criança é filho único. Que aquela mãe não tem com quem comparar. Referência. Uhum. Né? Hoje as famílias vão pouco a parquinho, vai pouco a Sim. lugares coletivos. As crianças da pandemia ficaram dentro de Mais casa. isoladas também, elas têm Sim. dificuldade hoje, né? Por Tem, conta desse isolamento. Tem. Então, assim, elas ficaram dentro de casa. Então, até aprender sobre o que existe em outra criança, né? Aprender sobre o mundo da infância. Sim. A infância mudou da pandemia para cá. Ai, Uhum. mudou. Né? A gente tem isso, e teve um impacto muito grande no desenvolvimento infantil, né? As crianças que deveriam estar adquirindo fala numa determinada fase, que ficavam em casa com pai e mãe, Uhum. né? E os adultos muito estressados, mais em silêncio. Então a criança não adquiriu fala Uhum. corretamente. Então teve atraso do desenvolvimento. Atraso do desenvolvimento não é autismo, é atraso do desenvolvimento. Porém, toda criança com atraso de desenvolvimento precisa passar por avaliação. Tá. Eu falo que na carteirinha da criança ela não é para vacinação só. Aquela carteira da criança, todo mundo devia sentar para ler quando tem filho. Porque ali tem o manual do filho. Tem ali o que ele devia estar fazendo em qual fase. A gente, quando vira pai, quando vira mãe, não sabe o que esperar do desenvolvimento. É. Então, tem família que não percebe que o filho não está se desenvolvendo. Que Uhum. acha que só é mais quietinho. Que como Pela não tem personalidade, irmão, né? isso, que não tem irmão, ele é mais isolado mesmo. Uhum. Então, a escola ainda é o lugar principal de identificação de fator de risco. Sim. E falando no ambiente da escola, qual é a dica assim, que você dá para os professores, enfim, para a comunidade escolar como um todo? Com relação, assim, observou o que deve ser feito, como deve abordar, sabe? Primeiro, uma coisa que assusta muito as mães é quando falam, olha, seu filho parece ter autismo. Né? E isso vem mudando, a forma de abordar a família vem mudando. Né? Uhum. Precisa chamar, tem as reuniões de pais, precisa conversar, chamar para dizer, olha, o desenvolvimento não está muito bom, o que o pediatra fala? Já fez consulta do pediatra esse ano? Precisa cobrar, porque o brasileiro também tem dificuldade com o segmento longitudinal dos cuidados em saúde. A gente só quer ir no médico quando está doente. Com criança não é assim. Né? Criança até 2 anos precisa ir ao médico sistematicamente, que fala de período em período, tem que ir na consulta do pediatra para ver que está tudo bem. Puxa essa família para os marcos do desenvolvimento que fala, né? O que ele deveria estar fazendo nessa idade não está. Viu que não está, tem que contar para a família que, olha, por favor, leva para uma avaliação no pediatra. A escola, se puder mandar a cartinha para o pediatra para dizer assim, ó, o que não está aparecendo aqui, porque também facilita. Porque na consulta é uma criança só, gente. Uhum. A gente que trabalha com avaliação tem dificuldade, por exemplo, em ver como que eu vejo socialização, eu adulto e uma criança de 2 anos. É diferente do que ele no meio dele. Uhum. Então, a escola também contribui muito. Pensando, por exemplo, no diagnóstico de autismo, a gente pede relatório para a escola. Uhum. Não dá para fechar diagnóstico sem saber como essa criança está na escola. Sim. Criança que não está na escola ainda, a gente orienta a família. Primeiro vai colocar. Nós vamos Entendi. primeiro ver ela no coletivo e na estimulação da idade. E essas características do autismo eu percebo a partir de que idade, de que fase, Bárbara? Fica mais claro a partir dos 2 anos, né? Porque é quando a criança vai desenvolvendo os aspectos sociais coletivos. Tá. Abaixo disso, ela fica em casa com a mãe. É mais bebezinho, né? Mais Isso. independente e tal. Mas, por exemplo, até 2 anos, ela vai desenvolver fala. A gente espera que a criança aponte, Uhum. né? E essa faça questão do não. olhar, Bárbara, que às vezes eu escuto muito falar, mas ele não foca, ele não olha. Tem isso ou não? Tem, Ou não mas são não é o todos? parâmetro principal. Não é. Porque criança pequenininha não olha o tempo todo, não sustenta olhar. Uhum. Mas o que ele faz? Olha para o seu rosto, imita o que você está fazendo. Né? O desenvolvimento típico, a gente espera que a criança faça o que na hora que eu estou cantando, faça igual. Aham. Então, não necessariamente olhar para mim enquanto falamos com ele. Não é isso que eu tenho que buscar. Né? A cadeira está baixando. Sobe aí que a cadeira tá viva. Como assim? Sobe que a cadeira tá viva. Baixou aqui, gente. Sobe, tem uma alavanquinha do lado, achou? Não. Acho que eu tenho que levantar, né? Ela tem que Ela Achei. Achou isso? Vá. Aí eu vou levantar, porque eu fui pro Levanta. chão aqui. Aí, ó. Ao vivo, Ó. gente. Tá
vendo? Né? Até cortou a linha de raciocínio. A gente tava assim, ó. Foi bem suave. Ainda bem que E a ela gente nem percebeu, porque a gente tá tão E eu fui falando e ligada. fui baixando. São efeitos especiais. Isso, né? agora vamos retomar. Voltando. Que era sobre o olhar, né? Então Era a gente sobre o não olhar. procura. Não é só isso. Quando vai entrar em avaliação, a gente procura características específicas. Mas não só a ocorrência da característica, é como isso acontece, com que frequência que acontece, como que afeta essa criança. Tá? Olhar no olho não é fator decisivo do diagnóstico, até porque eu tenho autistas que olham muito no seu olho. Eu tenho criança que faz assim, ó, pega na bochecha e procura o rosto. Entendeu? Então, não posso falar, olha no olho, não é autista. Ou, não, ele não olha no olho e é autista. Não. A gente tem também questões culturais. Tem etnias que não olham. Né? Por exemplo, o japonês. O japonês é sinal de respeito baixar o olho. Como que eu vou falar que ele não olha no olho? Não sustenta o olhar. Ele não, culturalmente, não vai olhar. Sim. Então, as características que estão lá descritas, eu preciso avaliar qualitativamente. Não é só a presença ou a ausência. Se eu fizer só a presença ou a ausência, eu corro risco de errar diagnóstico. Sim, onde muitas pessoas terem essas características, né? Que não... Até porque tem questões que são características. Então, por exemplo, hiperfoco, né? Que é o que as pessoas falam, o autista tem hiperfoco. O hiperfoco, ele faz parte também do desenvolvimento humano. É natural. Então, quando a gente quer maratonar a nossa série lá, eu viro a hora, eu viro a noite e tô lá no meu hiperfoco. Qual é o hiperfoco do transtorno do desenvolvimento? É o que atrapalha o desenvolvimento. Que eu só fico naquilo. É o que a intensidade é tão grande, Esquece. é tão grande que me impede de ter desenvolvimento em outras coisas. Sim. Então, por exemplo, eu tô tão hiperfocada nessa questão que eu não me alimento, eu não percebo sinais de que eu preciso me alimentar. Eu não percebo sinais de que eu estou com sede, de que eu estou cansado. Esse é o hiperfoco que a gente tem que falar que, olha, é característica para ser considerado. E o interesse, o hiperfoco de interesse, porque eu estou apaixonado pelo tema, ele é natural da vida. Então, não basta isso. Eu recebo muito adolescente, eu tenho hiperfoco. Eu tenho hiperfoco em tal coisa. Calma. Interesse apaixonado faz parte do nosso desenvolvimento. Então, tudo eu tenho que olhar de forma qualitativa. Não é só presença e ausência. Não é só xizinho. Aliás, diagnóstico de só xizinho, né? Esses testes que a gente acha na internet. Sim, eu vou fazer pra ver, né? Deixa eu ver se eu sou Dr. autista. Google, como o padre eu acho que eu falou, sou um pouco autista. Todo mundo é um pouco autista. Vai lá e fez um xizinho. Gente, não. Claro que tem protocolos super sérios, super estruturados, que são desenvolvidos para diagnóstico, mas eles fazem parte, eles compõem um diagnóstico. Não é só o xizinho do papel. O diagnóstico de autismo não é uma coisa que eu faço em 5 minutos, em uma consulta. Ele é um processo, ele é multiprofissional. Eu preciso de mais pessoas para olhar comigo aquelas características que eu estou investigando. Não é só do médico, não é só do psicólogo. Em média, quanto tempo? Média, tá? Mais ou menos. É que vai depender da intensidade do número de consulta que eu consigo fazer perto. Então, por exemplo, se o psicólogo vai aplicar teste, ele vai precisar de 6 encontros. O médico vai pedir pelo menos 2 ou 3 consultas. Então, a gente vai fazendo assim, 4 meses, 6 meses. Não, mas é bom ter essa referência, né? Porque... E tem uma idade, assim, ou... Como que funciona essa questão da idade? Por exemplo, só pode fechar um laudo... A partir de X idade. Não tem a partir da X idade. O que tem é o bom senso do acompanhamento. Diagnóstico precoce é importante, mas muito mais importante que o diagnóstico é a intervenção. A intervenção precoce é que realmente tem que ser buscada. Então, as pessoas confundem isso. Quanto mais cedo eu fecho o diagnóstico, mais cedo ele vai começar a estimulação. Não deveria ser assim. É quando eu me deparo com a suspeita, com a hipótese de autismo, mas porque essa criança apresenta atraso do desenvolvimento, eu preciso pôr intervenção porque tem atraso. Esse deveria ser o pensamento correto. Do Esse é o pensamento correto. Entendi. Porém, onde é que se esbarra? Convênio não deixa pôr nas terapias se não tiver um diagnóstico fechado. Que dureza. Então, as pessoas se apressam para fechar o diagnóstico para garantir o direito. Nossa, imagine a angústia que causa na família, né? Esse todo ser. E aí eu tenho mães que falam,
é um quadro tão claro que o médico fechou em uma consulta. Eu, que trabalho na área, que estudo sobre avaliação, fico triste. Porque a criança não foi avaliada na sua Pode estar totalidade. errado essa Pode. avaliação? Pode, porque autismo pode se confundir com outras coisas. Existem quadros que, por exemplo, inflamações do cérebro que provocam características autísticas, mas que quando a gente resolve a inflamação, cessa o sintoma. Só que se você não procura essa inflamação, ela nunca vai ser curada. Mentira, você vai passar a vida Nossa, inteira... que sério? Que sério? Tem encefalites, que é isso que acontece. Então, a gente tem quadros que podem se confundir. E se você não resolve o quadro base, e essa é uma outra questão que a gente precisa alertar, né? Tudo chama de autismo, mas não olha para a saúde daquela pessoa. Então, não pode ser normal uma pessoa passar 5, 7 dias sem fazer cocô. Por que que isso acontece? Eu tenho que investigar, ainda que ele seja um autista com diagnóstico fechado. Não posso chamar isso de autismo. E cerca de 90% tem problemas gastrointestinais. E aí a gente vai ter mais agitação, por vezes agressividade, e vão chamar de autismo. E não é. É dor, é refluxo. Aí não dorme, vai falar porque ele é autista e não dorme. Ninguém olha para o não dorme. Eu já tive paciente que não dormia porque tinha refluxo. Adulto. A vida inteira. Foi passando de médico por médico, enchendo de remédio para dormir. Ai, que dó. E aí a questão era um refluxo intenso. Podia ter ajudado ele tão lá atrás, né? Então, o problema que Eu já só tive piorou. paciente que veio para consulta lá no Espaço Avançar, o encaminhamento, a queixa principal era a agressividade. A criança tinha os dentes podres e ela tinha dor. Então ela batia a cabeça por dor. Gente, ainda bem que a Bárbara entrou no tema do Espaço Avançar, que eu queria que você explicasse pra gente de uma forma resumida como que funciona, O Espaço Bárbara. Avançar é um serviço da prefeitura que atende crianças de 2 a 14 anos. E a forma de acessar lá é através de encaminhamento da rede de saúde. Precisa passar no posto de saúde. Tá? A gente não atende por demanda espontânea. Precisa vir encaminhado, porque um colega já olhou e falou, opa, tem algo aqui. Tá? Então, essa é a forma de acessar. E não adianta vir com encaminhamento particular, porque a gente entende que nós somos um serviço do Sistema Único de Saúde. Tem que seguir o fluxo do Sistema Único de Saúde. E tem idade, Bárbara? A partir de 2 anos e até 14 anos. Ai, gente, que maravilha. É, Gente, eu que queria legal. continuar falando com a Bárbara, porque a gente tem muitas coisas pra gente Sim, falar, mas já está aqui o as convite pra perguntas. Bárbara voltar. Volto. Por sim. favor, que a gente tem muitas coisas para esclarecer com os pais, com os Sim, professores, com todo mundo Sim, em com casa. certeza. E eu já quero, antes de encerrar aqui, aproveitar para fazer o nosso merchan do 19º Frutos de Indaiá, que vai acontecer no dia 25 de outubro com um show imperdível de Jades e Jackson. E também quero mostrar a nossa revista nova. Pega aqui, Nai, pra gente. Do Mais Expressão, Linda. olha que lindeza que tá. Vocês podem fazer o download gratuito no nosso site do Mais Expressão, que ela tá linda e ela é de graça para todo mundo ver. Bárbara, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Volte Bárbara. sempre. Foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido, mas a gente já te fez o convite para você voltar. Volto sim, Tem que volto voltar. sim. E não precisa esperar abril, gente. Falar de autismo Não, precisa sim, ser o com ano inteiro. certeza, com certeza. Porque a gente precisa que todo mundo entenda o que é, não o autismo, mas a pessoa autista. Porque não é o autismo que a gente precisa olhar. É cada pessoinha que precisa de suporte para estar na sociedade junto com a gente. Sim. E essa já fica como a pauta da nossa próxima entrevista com a Bárbara. Como que a Sim. sociedade pode acolher, né, os autistas, como que a gente pode ajudar nessa inclusão. Gente, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e até mais. 1, 2, 3, amigo até o fim. 4, 5, 6, você perto de mim, de mim. 1, 2, 3, amigo até o fim.